Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito do sistema complemento. O sistema complemento, como o próprio nome já está dizendo, é um sistema que vai complementar a atividade de algo, né? Então, na verdade, ele vai servir, né, como uma continuidade de algum processo. Esse sistema, ele foi descoberto por Charles Bourdet em 1895, quando ele pegou o soro de um animal infectado e submeteu, né, a condição de 37 graus Celsius e ele colocava o patógeno ao qual, né, este animal era imunizado e percebia que havia a lise do patógeno. Porém, ele submeteu esse soro a uma temperatura maior do que 56 graus Celsius. E mesmo ainda preservando os anticorpos, ele percebeu que a lise do patógeno não acontecia. Foi então que ele começou a verificar, começou a perceber que existia algo além de somente os anticorpos que poderiam agir ali em conjunto para que houvesse a lise, a destruição do patógeno. E a este sistema, então, ele deu o nome de sistema complemento. E é sobre este sistema que nós vamos falar hoje. Então, o sistema complemento, ele é formado por proteínas séricas, né? Então, eles são elementos compostos por proteínas. Essas proteínas, né, são divididas em diversas classes. Nós vamos ter essas proteínas agindo em sistema de cascata, onde uma ativa a próxima, que ativa a próxima e assim sucessivamente. Essas proteínas são proteínas que podem estar solúveis ou ligadas a algumas células. O sistema complemento é sintetizado nos hepatócitos e em fagócitos mononucleares. Faz parte da nossa imunidade inata, uma vez que nós já produzimos essas proteínas, né, do nosso sistema complemento, independente de fazer reconhecimento específico, né, de algum patógeno. Então, desta forma, faz parte então aí da nossa imunidade inata. É uma regulação complexa que existe, sabemos que existe uma interação de 3 interleucinas importantes na regulação, inclusive, da síntese dessas proteínas do sistema complemento, que são as interleucina 1, interleucina 6 e o TNF-alfa. Nós vamos seguir um padrão de nomenclatura com relação a este sistema, onde nós vamos utilizar a letra C dentro das vias, né, que nós vamos estudar 3 vias, mas dentro de 2 das vias, que é a via clássica e a via das lectinas, nós vamos ter a utilização dessa letra C. Então, a letra C vai ser seguida de um número, por exemplo, C1, C2, C3, então nós vamos ter essa letra seguida de um número, e isso nós usaremos em 2 vias, né? Como eu disse para vocês, vai ser na via que nós vamos chamar de via clássica e na via que nós vamos chamar de via das lectinas. Na via alternativa, que é uma terceira via, nós vamos ter a participação de uma dessas proteínas C, que é a proteína C3, mas nós vamos ter fatores com definições próprias nessa via, os fatores B, D e P. Essas proteínas do complemento, elas são sintetizadas na forma de zimogênios. O que são zimogênios ou zimógenos? São estruturas que são sintetizadas na forma inativa. Por quê? Porque essas proteínas precisam estar disponíveis no nosso plasma sanguíneo para a sua atuação numa determinada situação, mas elas têm que estar disponíveis, porém não ativadas, porque senão nós começaríamos, né, a fazer uma cascata de ligação dessas proteínas no momento que não era o necessário. Então, ela vai ser ativada, né, essas proteínas serão ativadas por clivagem, sendo que quando essa proteína é clivada, nós vamos ter sendo dividido em 2 porções, uma porção menor e uma porção maior. A porção menor nós vamos chamar de porção A e a porção menor nós vamos chamar de porção B. Então, nós vamos ter o fragmento maior e o fragmento menor, sendo o fragmento menor, fragmento A, fragmento maior, fragmento B.
O fragmento B é aquele que vai se associar à superfície do patógeno. E o fragmento A vai sair. Então, quando clivar a proteína do complemento, pedacinho B, estrutura B, vai se ligar ao patógeno. Pedacinho A sai. Ele vai ter um destino? Vai. Mais à frente, nós vamos saber qual é o destino desse fragmento A. No momento, nós vamos prestar atenção sobre o fragmento B. E aqui estão, então, as vias que eu falei para vocês. Então, nós temos 3 vias básicas de ativação do sistema complemento. Nós vamos ter a via clássica, onde nós vamos ter a ativação desta via por meio da formação do complexo antígeno-anticorpo, ou seja, a ligação de um antígeno a um anticorpo específico. Portanto, a via clássica está associada à imunidade adaptativa, à imunidade específica, uma vez que a via clássica é deflagrada pela ligação complexo antígeno-anticorpo. As proteínas do complemento são proteínas da nossa imunidade inata, ou seja, nós não temos a formação dessas proteínas de forma específica a determinados patógenos. Porém, essas proteínas terão uma relação, as da via clássica, né, uma relação importante com seu mecanismo de ativação, com a ligação por meio do complexo antígeno-anticorpo. Tá? Então, isso é o que vai ativar a via clássica. A via das lectinas vai ser acionada por meio da presença de um açúcar, que são as mananas, que são ligações, né, entre manoses. Então, nós precisamos ter a presença das mananas, associação de manoses, na superfície do patógeno para que seja deflagrada a atividade sobre aquele patógeno, né? Então, o que vai acionar na via das lectinas é a ligação de uma estrutura chamada de lectina ligadora sobre a superfície de um patógeno que possua manana na composição. E isso irá ativar o sistema complemento. E a outra via é a via alternativa, onde nós vamos ter simplesmente o corpo estranho presente, o fato de nós termos ali uma superfície desconhecida, que é a superfície do patógeno, já começam as ligações das proteínas da via alternativa sobre o patógeno. Então, nós temos 3 vias de ativação do complemento: via clássica, via das lectinas e via alternativa. Em todos estes, nós vamos sucumbir para um ponto comum. Então, nós vamos iniciar por via clássica, via das lectinas ou via alternativa, e vamos desembocar numa via que é chamada de via comum. Então, nós vamos partir por vias específicas e vamos chegar a uma via chamada de via comum. E com isso, ativando o sistema complemento, isso vai nos possibilitar 3 ações importantes. A lise propriamente do patógeno, que foi aquilo que nós falamos lá atrás, iniciando, que foi descoberto pelo experimento de Charles Boudet, em 1895, que a lise do patógeno estava associada a um outro fator, além da ligação antígeno-anticorpo, e que aí, então, a este fator ele deu o nome de sistema complemento, né? Então, a lise do patógeno. Opsonização de patógenos, o que é isso? À medida em que as proteínas do sistema complemento vão se depositando sobre o patógeno, aumenta a atração dos fagócitos sobre aquele patógeno. Então, nós vamos ter um aumento da fagocitose sobre aqueles patógenos. Isso nós chamamos de opsonização. É como se nós estivéssemos temperando a estrutura do patógeno de forma a tornar aquilo mais atrativo aos fagócitos. E nós temos também o recrutamento das células inflamatórias, que, já adiantando um pouquinho para vocês, é um pouco a função daqueles fragmentos A que eu falei para vocês que vão sair, né, e que depois nós vamos ver o destino deles. Tá? Eles vão ter uma relação importante com esse papel de recrutamento aí do processo inflamatório. Bom, então falando sobre as vias. Então, nós temos aqui a via clássica, que nós vamos ter 3 proteínas envolvidas. Proteína C1Q, C1R, C1S,
C4, C2 e C3. A via das lectinas, nós vamos ter a lectina sérica, que é uma proteína que nós vamos encontrar no sangue, que vai se ligar à estrutura de manose, que está compondo as mananas da estrutura do nosso antígeno. E nós vamos ter a via alternativa, que vai ser composta pelos fatores B, D, P, e nós vamos ter a participação da proteína C3. Então, essas são as sequências, né, dos eventos até que nós vamos seguir para uma via chamada de via comum, ok? Então, vamos lá. Via clássica foi acionada pelo quê? Ligação antígeno-anticorpo. Houve ligação antígeno-anticorpo, começa a sequência de cascata de proteínas sobre a estrutura do patógeno, mediante a marquinha da ligação antígeno-anticorpo. Então, nós tivemos agora, né, à medida que ligou antígeno-anticorpo, nós vamos ter C1Q, C1R, C1S, eles vão formar um complexo conjunto, por isso todo mundo com o nominho de C1, que vai ativar, então, a clivagem de C4, que ativa a clivagem de C2 e que ativa a quebra do C3. E isso vai sucumbir para uma via comum, né, num próximo elemento aqui da via comum. Via das lectinas. Lectina que está lá no nosso sangue, lectina sérica. Encontrou antígenos que possuam na sua estrutura manose, formando, né, um polímero aí de manana. Ou havendo esse encontro de estruturas, a lectina vai se ligar à estrutura. Ligou-se, isso inicia a cascata também do complemento. A lectina vai ser o start. A ligação da lectina com a manose é um start. Depois seguem-se os elementos da via clássica na via das lectinas, mas nós vamos ver isso com detalhe. Via alternativa tem fatores próprios, somente o C3, que é comum, né, da via clássica e da via das lectinas, e é comum também aqui na via alternativa, e todos eles seguem para a via comum. Na via comum, nós vamos ter uma outra sequência de proteínas. Então, na via comum, nós vamos ter proteína C5, C6, C7, C8 e a proteína C9, entre parênteses a ISN, significa que eu vou depositar várias delas, várias proteínas C9 vão se depositar. Nós vamos ver isso mais à frente, vocês vão entender por que eu tenho várias proteínas C9. Tudo isso vai se juntar para que aconteça o quê? Ao final dessa cascata, inclusive é por isso que o C9, nós vamos ter vários deles, nós vamos construir na membrana do patógeno uma perfuração. Nós vamos perfurar, tá? Nós vamos perfurar a membrana do patógeno, o que nós vamos chamar de complexo de ataque à membrana. Tá? Então, o que nós vamos fazer é um complexo de ataque à membrana. Nós vamos perfurar a membrana do patógeno. Com isso, nós vamos ter o extravasamento do conteúdo ali da estrutura do patógeno e, com isso, a morte propriamente do patógeno. Lembra que eu falei para vocês em aula anterior, quando falamos de antígeno-anticorpo, falando de anticorpo, eu disse que anticorpo não matava o patógeno. O anticorpo impede a adesão, neutraliza a ação e ativava o sistema complemento. E aí sim, no sistema complemento nós temos a morte do patógeno. Então, a morte do patógeno, com relação à ligação antígeno-anticorpo, vai se dar por ação do sistema complemento. Ou no meio do caminho, quando as proteínas do complemento estão se depositando, como isso aumenta a atração de fagócitos, esse micro-organismo, né, que estão depositando as estruturas do complemento pode também ser fagocitado e aí a destruição ser por fagocitose. Mas ao final da via do sistema complemento, o que se forma é um poro na membrana do patógeno e aí o seu conteúdo se extravasa. Então, vamos falar agora um pouquinho, passo a passo, de cada um dos elementos. Então, nós vamos ter a ativação da primeira proteína da via clássica, né? Que é a proteína C1. Como nós vimos anteriormente, a proteína C1 ela é dividida em subtipos. Nós temos proteína C1, porção Q, R e S. Elas estão desacopladas. Quando nós temos uma ligação antígeno-anticorpo,
nós vamos ter a chegada da proteína C1q, que é isso que está em amarelo, tá? Essa estrutura em amarelo é proteína C1q. E aí nós vamos ter C1R e C1S se encaixando na estrutura de C1q. Então, quando nós temos ligação antígeno-anticorpo, C1q se encaixa, aí nós vamos ter C1R e C1S se encaixando de forma a formar este composto de proteína, tá? Onde nós temos as porções QR e S acopladas. E agora a gente tem o complexo aqui C1 ativado. Tá? Isso é representado quando nós estamos escrevendo no papel, fazendo um traço em cima. Tá? Então, a gente significa aquilo como ativado colocando um traço em cima. Então, quando nós temos C1 QRS se encontrando, nós vamos ter um tracinho em cima, significa que a gente tem esse complexo ativado. Então, aqui, ó, a superfície do patógeno, ligação antígeno-anticorpo. Então, aqui é a estrutura do anticorpo ligado no antígeno, e isso vai ativar, promover, né, a ligação de um antígeno, desculpem, de um anticorpo, né? Aqui está o anticorpo, né, no antígeno, e aí nós vamos ter a chegada de uma proteína que vai se atrair pela ligação antígeno-anticorpo, de forma que, à medida em que essa proteína se liga, nós vamos ter o encaixe das outras duas, que é a porção R e a porção S, de forma, então, a formar complexo, né, aí, de formação de proteína C1, QRS, ativado. A partir do momento em que nós temos esse complexo ativado, a proteína C4 se atrai por este complexo, de forma que, quando a proteína C4 chega por aqui, nós vamos ter a clivagem de C4. Clivando C4, nós vamos ter a formação de dois fragmentos. Lembra que eu falei lá atrás? Nós vamos formar dois fragmentos, um fragmento menor e um fragmento maior. Fragmento menor, chamado de fragmento A, que a gente vai chamar de C4A. Fragmento maior, vamos chamar de B, então C4B. O C4A sai. O C4B se deposita sobre a membrana do patógeno. Então, o C4B vai se depositar sobre a membrana do patógeno. Com isso, nós vamos ter a chegada do complexo C2. Então, nós vamos ter aqui a proteína C2 chegando e a proteína C2 vai sofrer clivagem. Então, é como se nós estivéssemos trabalhando em cascata. À medida em que C1 se ligou, formou complexo C1 QRS ativado, e isso promoveu a clivagem de C4. C4 se dividiu, C4A, C4B. C4A foi embora, C4B depositou na superfície do patógeno. Isso chamou C2 para cá, C2 encaixou, promoveu a clivagem de C2, C2A, C2B. Aqui nós temos um aspecto interessante. O C2A e C2B, nós tínhamos, antigamente, né, era colocado dessa forma. O fragmento, ele se quebra praticamente do mesmo tamanho, tá? Então, nós tínhamos o C2B dado como algo que saía e o C2A que ficava. Recentemente, nós temos algumas atualizações na literatura que coloca como a sequência C2A, C2B e o C2A. Tá? E às vezes você vai ver como C4B, né, e C2B também. Tá? Convencionou-se porque o que acontecia? Nós tínhamos a formação, né, de C4B, depois 2A, e depois os outros é B também. Então, convencionou-se que tudo, né, chamaria de B. Mas nesse esquema a gente está vendo o pedacinho, né, C2A, porque na verdade em algumas literaturas vocês vão encontrar desta forma, tá? Então nós vamos ter aqui agora um complexo que é a formação de C4B e o C2A, ou em algumas literaturas C2B, como complexo ativado. Então por isso, tracinho em cima, ativado. A este complexo nós vamos chamar de C3 convertase. O que isso significa? C3 convertase significa que nós vamos agora
clivar a proteína C3. Então, o fato da gente formar este complexo C4b, C2b, nós vamos clivar proteína C3. Então, a proteína C3 vai ser clivada em fragmentos A e B. Os fragmentos A vão embora. Fragmento B deposita-se na superfície do patógeno. Aqui, com relação ao C3, nós vamos ter uma porção de clivagem maior, né? Nós vamos ter uma quantidade maior de clivagem, em virtude de nós utilizarmos o complexo C3 em outros processos, tá? Então, o C3, ele vai ser utilizado em outros processos também, hein? Então, por isso a gente vai produzir uma gama maior de C3 e nós vamos ver depois aonde ele vai ser utilizado, tá? E aí, então, C3 clivou em C3A, C3B, C3A sai, C3B deposita sobre a membrana do patógeno. De forma que nós vamos formar agora um complexo C4B, C2A, ou, né, para algumas literaturas B, e C3B, complexo ativado. Então, a gente formou um complexo ativado. Esse complexo ativado, nós vamos chamá-lo agora de complexo C5 convertase, tá? Por quê? Porque este complexo agora vai clivar a proteína C5. E agora nós já estamos numa via chamada de via comum, tá? Então, o complexo que vai vir agora, a proteína que vem agora, que é a proteína C5, ela é uma proteína que já faz parte do complexo da via comum. Então, se nós olharmos lá atrás, nós temos aqui via comum. Via comum inicia em C5. Então, via clássica vai até a clivagem do C3. E depois nós vamos para a via comum. Okay? Então, nós formamos complexo C1QRS ativado mediante a ligação antígeno-anticorpo. Aí, então, vamos quebrar a proteína C4 em fragmento A e B. Fragmento B deposita no patógeno. Isso já cliva C2, fragmento A e B. Fragmento A ou B, em algumas literaturas, deposita no patógeno. Clivagem de C3. C3, fragmento A, fragmento B. Fragmento B deposita-se sobre o patógeno. E agora nós temos esse complexo, né, formado por proteínas C4, 2 e 3, formando o complexo ativado. De quê? De quebra de C5. Então, este complexo agora promove a clivagem de C5. Okay? Por que a ordem não é numérica? Né? Por que não é C1, C2, C3, C4, C5? Se vocês repararem, quem está fora de ordem é a proteína 4. Tá? A 4 está fora de ordem. Então, está assim, C1, C4, C2, C3, C5, a 4 está fora do lugar dela. Por quê? Porque quando estava se estudando essas proteínas do sistema complemento, eles foram dando numerações de acordo com as etapas de descoberta dessas proteínas. E aí, eles foram descobrindo, isolando, estudando, só que eles descobriram a proteína C4, né, como a quarta proteína a ser estudada, porém percebeu-se que, na verdade, ela era a segunda nas etapas, tá? Então, por isso que ficou um pouquinho fora de ordem. Mas se vocês repararem, é só a 4 que está fora de ordem. Reparem aqui. 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, é só a proteína 4 que está fora da sequência numérica, ok? Mais fácil para vocês memorizarem. E aqui, então, nós temos, né, a proteína C5 sendo clivada, produzindo C5A e C5B, e agora já estamos na via comum. E aí vamos ver como que a via comum acontece para depois nós fazermos a ligação das outras vias de ativação aqui na via comum. Então, após a clivagem, nós vamos ter a deposição da proteína C5b sobre o patógeno. Quando a ligação, né, quando ocorre a ligação da porção C5b,
Isso faz uma atração à proteína C6 e C7. C6 e C7, a partir da C5, nós não vamos mais ter clivagens. Então, a proteína C5 foi a última que clivou. Tá? Então, nós viemos com clivagens, e aí a proteína C5 clivou, depositou sua porção B, e agora nós vamos ter somente a deposição das proteínas subsequentes. Então, nós vamos ter deposição de C5, deposição de C7, aí forma como se fosse essa raquetinha aqui, tá? Essa estrutura. Isso já vai começar a penetrar na membrana do patógeno. Então, isso já começa a invadir a membrana do patógeno. Esse complexo aqui, formado pelo C5b, C6 e C7. Quando esse complexo se forma, ocorre a deposição de C8. Quando o C8 se liga aqui na estrutura, né, do complexo formado pelo C5b, 6 e 7, isso empurra um pouco mais a estrutura para dentro da membrana do patógeno. E formado, então, essa ligação, vão começar a depositar as proteínas C9. E aí as proteínas C9 vão se encaixando ao redor aqui da estrutura desse complexo formados pelo C5b 678, vão se formando ao redor da estrutura de forma a promover uma perfuração na membrana do patógeno. E aí nós formamos aqui, né, um poli-C9, porque nós temos várias proteínas C9 se organizando de forma a produzir um poro na membrana do patógeno. E aí, ao produzir esse poro na membrana do patógeno, nós vamos ter o extravasamento de conteúdo da célula aqui do patógeno, de forma a essa célula morrer, porque aí ela perde completamente seus conteúdos, rompe membrana, e aí a célula morre de fato, tá? Então, nós vamos formar assim o MAC, que é o complexo de ataque à membrana, é que a sigla está em inglês, né? Mas a tradução é complexo de ataque à membrana. Este processo, então, nós chegamos até aí, né, pela via comum. Então, as outras vias que nós vamos falar, tanto a via das lectinas quanto a via alternativa, vão chegar no mesmo ponto, vão formar esse MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Hein? Aqui, né, uma ilustração do que acontece, do que é esse MAC, né? Então, nós vamos ter aquelas proteínas, né, lá do complemento se depositando, né? Proteína especialmente a C9 se depositando, promovendo, penetrando, né, na membrana do patógeno, promovendo a formação de um poro. Claro que vários, né? Porque quando nós temos a ativação do complemento, nós vamos ativar em vários pontos da estrutura do patógeno, de forma a que os conteúdos deste patógeno agora se desestabilizem, né? Porque nós vamos ter esse conteúdo extravasando para fora, né, do patógeno, conteúdos de fora entrando na célula, e aí nós vamos perder a estabilidade, vamos promover a ruptura, e então este micro-organismo morre. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a via pela ativação da via alternativa. A via alternativa ela é ativada apenas pela superfície estranha do patógeno. Então, basta a superfície estranha ali do patógeno e nós já começamos a fazer uma sequência de deposição de proteínas. Então, nós temos aqui superfície do patógeno e nós vamos ter aqui a proteína C3. Essa proteína C3, ela vai ser clivada. Ela pode ser clivada de duas formas. Daquela forma lá que a gente viu na via clássica, onde eu disse para vocês que num determinado ponto a gente clivava várias proteínas C3, e aí dessa forma a gente pode ter um fragmento de C3 vindo para cá, para a via alternativa, porque via alternativa basta ter uma superfície estranha do patógeno que ele começa a atuar, e mesmo não tendo uma ligação antígeno-anticorpo especificamente num determinado ponto, a via alternativa se inicia em função da gente ter a superfície estranha do patógeno. E não é que eu tenho uma via ativada e eu não vou ativar a outra. Não, as vias são todas ativadas ao mesmo tempo, tendo as condições, são ativadas.
ou nós podemos produzir C3 pela clivagem por meio de hidrólise, tá? Então, pode ocorrer também clivagem de proteína C3 por meio de hidrólise. E aí, então, nós vamos ter a proteína C3 se depositando sobre o patógeno. Ocorrendo, então, deposição de proteína C3 sobre o patógeno, nós vamos ter a chegada de um complexo agora que se chama fator B. O fator B, ele vai se encaixar ao lado do C3B. Então, nós temos o C3B e um fator que se chama fator B. O fator inteiro se chama B. E aí nós temos um fator que é chamado de fator D, que cliva o fator B. Tá? Então, o fator D promove clivagem, quebra do fator B. Quando o fator B quebra, quando ele se cliva, ele vai formar duas porções. Porção BA, que é a porção menorzinha, e porção BB, que é a porção maiorzinha. Da mesma forma que a gente estava falando com relação às proteínas do tipo C, que a gente estava dando número, né? C3A, C3B, né? Aqui nós vamos formar o fator B, cliva, quem cliva ele? É o fator D, que vai clivar em fragmento menor e maior. Fragmento menor, BA. Fragmento maior, BB. Fragmento B, tá? E aí, formando, então, esse complexo C3B, BB, nós vamos ter a chegada de outro fator 3. Então, nós vamos ter a chegada de proteína C3. Então, proteína C3 encaixa nesse complexo formado pelo C3B, BB ativado. E nós vamos chamar isso, então, de C3 convertase, aonde vai chegar um C3 que vai ser clivado, produzindo C3A e C3B. O C3A vai embora. C3B deposita. C3B depositou, formou então um complexo agora, né, que nós vamos chamar, ó, ele depositadinho aqui, então C3B, BB, C3B. Esse complexo C3B, BB, C3B é agora o que nós vamos chamar de C5 convertase. E aqui nós vamos clivar C5. Quando a gente clivou o C5, estamos aonde? Na via comum. Já estamos em via comum. Lembra que a via comum inicia-se por C5 sendo clivado. Então, clivou C5, C5A, C5B, C5B depositou sobre a membrana do patógeno, isso atraiu C6 e C7 para cá, formou essa estrutura que parece uma raquetinha, isso atrai C8 para cá, essa estrutura começa a penetrar a membrana do patógeno, e aí nós vamos ter a proteína C9 se atraindo por este complexo e depositando em várias estruturas. Então, nós vamos ter várias proteínas C9 se depositando sobre a estrutura, penetrando a estrutura da membrana do patógeno, de forma geral, num poro. E esse poro, nós vamos ter o extravasamento do conteúdo do micro-organismo e, consequentemente, entrada, né, de estruturas que estejam fora da nossa célula, desestabilizando essa célula, e aí, então, essa célula morreu. E isso também foi ativado pela via alternativa. Tá? Então, via alternativa faz o processo porque ela tem atração pelo corpo estranho, por aquilo que ela não reconhece. Então, nós temos clivagem de C3, depósito do C3B. Nisso, nós temos a atração do complexo ali do fator B. Fator B é clivado em BA e BB. Formamos o complexo C3B e BB. Esse fator formado agora, né, é o que nós chamamos de C3 convertase. C3 convertase cliva um novo C3, esse novo C3 que é clivado, depositou o pedacinho B sobre o patógeno, o pedacinho A saiu. Formou então um complexo formado por
C3b, BB, C3b, ativado, que nós vamos chamar isso de C5 convertase. Chegou a C5 convertase, agora estamos na via comum. Então, estamos para a via comum, fazendo então a clivagem de C5. C5 clivou em C5A, C5B. C5b depositou sobre o patógeno, inicia-se então a formação do complexo até que se forma o poro, que é o complexo de ataque à membrana, e então a destruição do patógeno por meio da via alternativa. A via das lectinas, ela é uma via muito parecida com a via clássica. A única coisa que é diferente na via das lectinas é que o que vai se ligar ali num primeiro momento, na estrutura do patógeno, é uma proteína similar à proteína C1q, que vai ativar a cascata do complemento, que é a lectina ligadora de Manose. Então, ao invés da via começar pela C1q, ela vai começar pela lectina ligadora de Manose, sobre estrutura que tem a Manose no nosso patógeno. Tá? Então, nós vamos ter essa lectina ligadora de Manose, aí nós temos, na verdade, a sigla, né, do inglês, né, que seria, falando um pouco ao contrário, né, de como a gente fala em português, mas essa lectina ligadora de Manose vai dar o start do processo, se ligando, né, ali na superfície do patógeno por meio, né, da atração química que tem pela Manose. E aí, então, essa ligação vai permitir a interação, né, entre mais duas proteases ali, né, que lembram também a estrutura do C1R e do C1S, formando então um complexo, e a partir daí começamos a clivagem de C4, e aí tudo acontece como aconteceu lá na nossa via clássica. Tá? Então, o que mudou foi o que se ligou aqui e ao que se atraiu. Né? Então, o que atraiu a ligação da lectina foi a superfície do patógeno possuir manana, né? Complexo lá de estruturas com manose. Então, o fato da superfície do patógeno possuir as manoses, isso atraiu a lectina ligadora. Nisso, formou um complexo ali com a lectina ligadora. E aí começa o processo todo, conforme já vimos. Clivou C4, depositou, clivou C2, depositou, clivou C3, depositou, via comum. Vamos clivar o C5, juntar C6, C7, atrair C8, depois várias C9, formação do poro, extravasamento do conteúdo, tá? Então, a diferença da via clássica com relação à via das lectinas é somente o que dá o início, tá? Então, o que dá o início na via clássica é o fato de ter ocorrido ligação antígeno-anticorpo e nós termos ali a deposição do complexo C1QRS. Na via das lectinas, o que atraiu a lectina ligadora foram as manoses de estrutura do patógeno. Nisso, nós tivemos a formação da ligação da lectina com a superfície do patógeno. Isso, então, cria um complexo capaz de clivar C4. E aí, a partir do momento que cliva C4, o resto do processo é semelhante aqui ao da via clássica. Tá? Então, nós vamos ter todo o processo, a partir do momento de clivar C4, igual ao da via clássica, sucumbindo para a via comum, e aí formando o poro MAC, destruição da estrutura do patógeno. Ok? Bom, mas e aí? Né? O que acontece com os fragmentos de clivagem? Né? Então, nós vimos que isso clivava, após a clivagem, né? Ficava ali sobre o patógeno a porção maior, que a gente chamou de fragmento B, e o fragmento A, que era um fragmento menor, ele saía ali da estrutura do que estava se formando. Então, nós temos ali, né, as proteínas, os seus fragmentos, né, de proteína de clivagem, nós temos ali o CA, o C3A, o C4A e o C5A.
Estes fragmentos, eles vão servir para quê? Estes fragmentos, eles vão chamar o efeito inflamatório, tá? Então, eles vão promover, né, um efeito para iniciar um processo inflamatório. Então, nós vamos ter ali o aumento da permeabilidade vascular, contração da musculatura lisa, né? Um efeito de anafilatoxina, né? Nós vamos ter também o C3A e o C5A fazendo a ativação dos mastócitos. Quem são os mastócitos? Os mastócitos são as células responsáveis pela degranulação, né, liberando as substâncias pró-inflamatórias, né? Então, nós vamos ter a liberação de substâncias pró-inflamatórias. Então, nós estamos reforçando o processo inflamatório. E o fragmento C5A, ele vai exercer um papel muito importante. Que papel é esse? Ele vai chamar para ali, né, as células fagocíticas, né? Então, isso é uma função importante, né, porque nós vamos ter o encontro das células fagocíticas ali com aquele patógeno. Então, nós vamos chamar mais células de fagocitose para cá. Então, eu tenho uma quimiotaxia de neutrófilos e monócitos. Os monócitos, quando estão lá no sangue, né, eles são redondinhos, quando eles partem para o tecido, eles vão ser transformados em macrófagos, né? Vão formar uma estrutura morfológica na célula, que são os macrófagos. Então, nós vamos ter essa quimiotaxia, que é essa atração exercida por esses fragmentos C5b das moléculas das células do sistema imunitário, tá? Células de fagocitose, neutrófilos e monócitos que viram aí os nossos macrófagos, ok? Então, aí só demonstrando um pouquinho disso que a gente está falando. Então, o que o sistema complemento promove? A princípio, né, a ideia de se chegar até o fim do processo, né, de formação aí do sistema complemento na superfície do patógeno é promover a lise do patógeno. Como eu disse para vocês, à medida em que nós vamos dar uma temperadinha sobre esse patógeno, ou seja, nós vamos ter a deposição dessas proteínas, isso vai chamar a atenção do sistema imunitário. Então, isso faz com que haja um aumento da taxa de fagocitose. Então, à medida em que nós temos uma deposição maior dessas proteínas do complemento sobre o patógeno, isso torna este patógeno mais atrativo ao sistema imune, de forma que intensifica a atividade de fagócitos, tá? Então, isso também amplifica aí a fagocitose, processo que nós chamamos de opsonização. E aí nós vamos ter também a ativação da resposta inflamatória, principalmente pelos fragmentos A, né, que nós vimos, após a clivagem, esses fragmentos A que não depositam no patógeno vão ter uma importância, né, com relação a chamar a resposta inflamatória para aquele local. Por quê? Porque com isso a gente amplifica, né, a chegada do sistema imunitário. Nós vamos ter também essas proteínas, né, aumentando a solubilização de complexos imunes, para que não haja, né, deposição desses complexos imunes sobre tecidos. Nós vamos ver numa outra aula, num outro momento, que eu vou falar para vocês que quando há deposição de complexos imunes sobre tecidos, nós vamos iniciar uma destruição daquele tecido. E isso, né, ele seria lesivo para as nossas células. Em alguns momentos será, tá? Mas a ideia, né, também é solubilizar aí esses complexos imunes, tá? Então, o complemento exerce uma função de bastante complementação de fato, né, às respostas do nosso sistema imune, especialmente a ligação antígeno-anticorpo, como vimos em via clássica, tá? Então, aqui, né, função do complemento, aumentando aí o processo de fagocitose sobre os patógenos, né, que estão invadindo o nosso organismo, remoção dos complexos imunes, né, porque ele aumenta a solubilidade. E aí nós vamos tendo os complexos imunes, né, que seria a ligação antígeno-anticorpo, e aí a deposição destes patógenos, dessas proteínas do complemento, né, sobre estes patógenos.
E aí a resposta inflamatória local, né? Então, à medida em que nós temos esses fragmentos, C3A, C5A e o C4A, isso vai fazer uma atração, né, de uma série de fatores que vão auxiliar na resposta inflamatória. Como nós já vimos, a resposta inflamatória é uma resposta necessária, é uma resposta que faz parte do nosso sistema imune inato. A gente responde inflamando para que aquilo que está agredindo, aquilo que está invadindo o nosso organismo se direcione para uma região específica e tente conter ali, né, aquela inflamação, aquela infecção, gerando a inflamação, né, para conter aquela infecção e não deixar que aquele agente que está buscando ali espaço no nosso organismo prevaleça. Então, para isso, nós fazemos aí essa resposta inflamatória. Okay? Então, o sistema complemento é um sistema que ele é bastante interessante, né, do ponto de vista aí da resposta imune, uma vez que, quando nós falamos aí de sistema complemento, né, nós estamos falando de algo bem mais amplo da resposta imune do que aquela que, em geral, a gente pensa num primeiro momento, né, do tipo, o sistema imune produz anticorpo, o anticorpo se liga ao patógeno e o patógeno morre. Não, isso não acontece, não é assim que acontece, né? A ligação antígeno-anticorpo é o início de um processo e não o fim, né, de um processo. Então, essa é uma informação importante aí quando a gente fala de ligação antígeno-anticorpo, deflagrando um processo que, então, finaliza aquilo que seria a degradação propriamente do patógeno. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o sistema complemento, é um sistema, né, composto aí por uma cascata de proteínas, porém muito interessante, né, que vai dar complemento à atividade aí no sistema imunitário, de grande importância para que haja de fato a destruição do patógeno. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.